Olá, crianças! A nossa aula de português hoje é sobre o conto popular. Vamos relembrar algumas informações sobre esse tipo de texto? Ele está lá na página 63 do seu livro. Então, os contos são textos que apresentam histórias. Nós já vimos alguns exemplos nesse capítulo, né? Eles podem também ser chamados de textos narrativos, porque tem personagens que atuam em um tempo e em um lugar. As histórias sempre vão ter personagens e você consegue identificar o tempo em que está se passando e o lugar em que essa história está se passando. Quem organiza toda a contação dessa história é o narrador. Por isso ele é um texto narrativo. Sempre tem um narrador no texto que vai contar essa história. Outra coisa bem importante sobre o conto popular é que eles são transmitidos oralmente de uma geração a outra, mas também tem escritores que fazem registros dessas histórias e por isso nós temos os contos populares em livros, né? Mas essas histórias normalmente são histórias que foram passadas de uma geração para outra, né? Pela tradição oral. Os pais contavam para os filhos e quando os filhos cresciam contavam para os filhos deles, os avós contavam para os netos e assim por diante. E até hoje essas histórias são repassadas dessa forma. Agora nós vamos realizar atividades lá na página 63 para começar sobre os contos populares então. A número 1 está perguntando quais são os personagens principais do conto Bicho Folharal. Então, o personagem é muito importante no conto. E sempre nós temos vários personagens, mas o importante são os personagens principais do conto. Então, nessa história que nós vimos o Bicho Folharal, quem são os personagens principais dessa história? Você vai registrar na número 1. Na número 2, você vai encontrar no diagrama esses elementos do texto, que indicam lugares onde a história acontece. Então, a história se passa em alguns cenários, né, em alguns lugares. Você vai encontrar aqui no diagrama essas palavrinhas que representam alguns locais que a história cita. Na número 3, você vai reler esse pedacinho do texto. Furiosa, a onça resolveu apanhá-la ao beber água. Havia seca no sertão e somente uma cacimba ao pé de uma serra tinha ainda um pouco de água. Onde se passa toda a história desse texto narrativo. Então, aqui, nesse trecho, nós temos o local onde acontece toda a história. Ali na atividade de cima, nós temos alguns lugares, mas aqui tem o local principal. Olha aqui o que ele diz. Havia seca no sertão. Então, onde essa história está acontecendo? No sertão. Agora, nós vamos fazer algumas atividades sobre os pronomes pessoais. Esses pronomes pessoais são palavras que representam nomes. Como assim? Por exemplo, eu vou falar sobre alguém. A minha mãe foi ao mercado. Eu posso substituir a minha mãe pela palavrinha ela. Ela foi ao mercado. Eu estou substituindo pelo pronome pessoal ela. Então, vamos ver alguns dos pronomes pessoais que nós temos. Nós temos eu, temos o nós, temos o tu, ele, vós, eles ou elas. Então, nós substituímos. Eu posso falar, por exemplo, o Davi, a Maria e o João foram ao mercado. Ou eu posso falar, eles foram ao mercado. Então, eu estou substituindo sobre um pronome pessoal. Os pronomes pessoais, nós vemos eles muito nas histórias. Então, nas histórias, eles são muito importantes porque eles substituem palavras que já foram utilizadas. Por exemplo, na história que nós vimos sobre a raposa e a onça. A história ia ficar muito repetitiva se ficasse. A raposa foi não sei aonde, a raposa fez aquilo, a raposa. Então, fica muito repetitivo. Então, nós substituímos, pois fica uma leitura mais prazerosa, fica um texto melhor de ser lido, fica muito mais agradável e facilita também o entendimento do texto e deixa o texto mais coeso, que é aquela palavrinha que nós estudamos sobre a coesão, né? Que tudo tem que fazer sentido. Então, ele dá coesão também ao texto. Vamos ver lá na página 64 do nosso livro
algumas atividades sobre isso. Aqui na página 64, vamos ver então palavras que representam nomes. Todos os bichos contentes vieram olhar o seu corpo. A raposa também veio, mas, meio desconfiada, ela ficou olhando de longe e por trás dos outros animais gritou: Minha avó, quando morreu, espirrou 3 vezes. Espirrar é o sinal verdadeiro de morte. Então aqui nós temos a palavrinha ela. Um pouco antes foi citado a raposa. A raposa também veio, mas meio desconfiada. Ela ficou olhando de longe. Então a palavrinha ela está substituindo a raposa. Por quê? Porque ia ficar repetitivo o texto, né? Ia repetir. A raposa também veio, mas meio desconfiada. A raposa ficou olhando de longe. Então ia ficar repetindo. Nós usamos os pronomes, então, para também não ficar repetindo a mesma palavra no texto todo, né? Esse ela nós chamamos de pronome pessoal. É o pronome pessoal ela. Então, os pronomes pessoais eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas são palavras que representam nomes e são empregados para tratar das pessoas de um discurso. Quando eu coloco um pronome, eu não vou colocar em letra maiúscula, porque eu não estou citando o nome. Eu estou substituindo o nome por um pronome. Então, eu não escrevo o pronome de letra maiúscula, tá? Continuando. Releia esses 2 parágrafos reescritos a partir do conto popular O Bicho Folharão. Cansada de ser enganada pela raposa e de não poder segurá-la, a onça resolveu atrair a raposa à sua furna. A onça fez para esse efeito correr a notícia que tinha morrido e deitou-se no meio da caverna. A onça se fingiu de morta. Todos os bichos vieram olhar o corpo da onça. A raposa também veio, mas meio desconfiada. A raposa ficou olhando de longe. Você percebeu como esse texto ficou repetitivo? Nos parágrafos reescritos, circule a palavra raposa e a palavra onça. Então, em todo lugar que você encontrar cansada de ser enganada pela raposa, circula. Achou a palavrinha onça? Circula. Aí você vai registrar aqui na letra A. Quantas vezes aparece a palavra raposa e quantas vezes aparece a palavrinha onça? A número 2. Em sua opinião, um texto com muitas palavras repetidas fica mais ou menos agradável de ler? Então, ali eles substituíram e o texto ficou bem repetitivo as palavras. Você ia gostar de ler um texto assim, sim ou não? Então, substituir termos já usados de um texto por palavras de sentido semelhante, que são os pronomes, por exemplo, em lugar de nomes de personagens, torna a leitura mais agradável e facilita a compreensão. É uma forma de deixar o texto mais coeso. Então, os pronomes são muito importantes. Eles substituem o nome dos personagens, deixam a leitura muito mais agradável e também ajudam na compreensão, pois quando o texto tem coesão, ele fica com sentido, então ele fica mais fácil de entender. Página 65. Os trechos a seguir contêm informações sobre outros personagens de contos do folclore brasileiro. Reescreva-os, substituindo as palavras em destaque por pronomes adequados. Na letra A, nós já temos a personagem aqui. A Gralha tinha inveja do pavão. A Gralha queria ter penas coloridas como o pavão. Por quais palavras nós podemos substituir a repetição da palavra gralha e da palavra pavão? Você vai reescrever aqui nas linhas, substituindo. Você vai usar pronomes. Na letra B, na letra C e na letra D, a mesma coisa. Então, observe algumas formas dos pronomes pessoais. O eu posso me referir me, mim e comigo. Então, quando eu falo me deixou feliz, trouxe para mim, vai comigo, eu estou me referindo à pessoa eu. O ele e ela nós podemos dizer se, o se e o consigo. Esse consigo não é de conseguir, é de trazer consigo, trazer junto. O nós
nós podemos dizer nos deixou feliz. E o conosco, ele veio conosco, então veio junto. Substituir a palavra nós. Então, essas são algumas outras formas desses pronomes pessoais: o eu, o ele, ela e o nós. Na número 4, você vai completar com os pronomes do quadro anterior essas frases. Imagine que você está convidando um colega para ouvir um conto com você. Como você vai dizer isso? Você gostaria de ouvir um conto? Qual dessas palavras você acha que se encaixa ali naquela frase? A letra B. A aluna está levando um livro. Aqui está falando a aluna, então está se referindo a ela. Qual dessas palavrinhas aqui vai se encaixar nesta frase? Na letra C, você vai perguntar a um colega se ele trouxe um material que você tinha pedido. Então, você trouxe o material para estudar. Qual dessas palavrinhas você colocaria? Para eu estudar, para me estudar, para mim estudar ou para comigo estudar? Você vai colocar a palavrinha correta aqui na letra C. E na letra D, empreste esse livro para eu ler a capa. Será que é empreste eu esse livro, empreste-me esse livro, empreste-me esse livro, empreste comigo esse livro? Aqui está falando eu, né? Então, qual palavrinha você vai colocar aqui? Olha o hífen ali, preste atenção bem quando tem esse hífen, tá? E complete ali a atividade na página 65. As nossas atividades de hoje foram essas, nós vimos o conto popular e os pronomes pessoais. Na próxima aula, nós vamos revisar os conteúdos que nós estudamos ao longo do capítulo. Um beijo e até a próxima aula!